Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis Católico. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 18, versículos do 21 até o capítulo 19 e versículo 1 do capítulo 19. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje vem provar para nós que não basta apenas crer em Jesus para ser salvo. Não existe essa de dizer apenas eu creio no meu coração e confesso com a minha boca que Jesus é o Senhor e eu estou salvo. Nós sabemos que isso não é a realidade da economia da salvação, do projeto redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, senão do contrário, Jesus não teria chamado a atenção de alguns que diziam Senhor, Senhor, mas não faziam o que Jesus mandava. Porque Jesus disse, do que adianta vocês dizerem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu digo. Ou Jesus vai dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E Jesus deixa muito claro que é necessário obedecer às suas palavras. Ele diz que aquele que ouve as suas palavras e põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a tempestade, os ventos, a chuva, as enxurradas, e a casa continuou de pé. Então aqui Jesus ensina para nós uma doutrina. E a doutrina que Jesus nos ensina é a doutrina da misericórdia, do perdão, do amor, da reconciliação com o irmão. Assim como Deus nos perdoa e quer nos perdoar, e nos reconciliou com Ele no seu Filho Jesus, como diz o apóstolo São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 19, vai dizer que Deus nos reconciliou com Ele em Cristo, ou por meio de Cristo. E fazendo isso, Ele diz para nós que nós precisamos também, da mesma forma que Deus foi misericordioso conosco, nós sejamos também misericordiosos com os nossos irmãos. Jesus disse em São Mateus, capítulo 5, no Sermão da Montanha, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, meus amados irmãos, o evangelho de hoje vai ficar um pouquinho maior, a reflexão, mas eu preciso falar disso, porque existem muitas pessoas caindo numa artimanha de Satanás de dizer, eu não perdoo ninguém. Só quem perdoa é Deus. Só Deus perdoa. Eu não perdoo ninguém. Então, vamos ver o que nosso Senhor Jesus Cristo responde para Pedro, que faz exatamente essa pergunta. Eu devo perdoar? Eu devo perdoar quantas vezes? Se realmente eu devo perdoar, quantas são as vezes que eu devo perdoar? Qual o número de tolerância que eu devo ter para aquele que me fere, para aquele que erra, que peca contra mim? Vamos lá. Diz assim o Evangelho, naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Por que o apóstolo Pedro vem dizer até 7 vezes? Então Pedro não fez essa pergunta aleatoriamente. Pedro fez essa pergunta porque o livro do Provérbios, capítulo 24, Provérbios 24, no versículo 16, veja o que vai dizer o livro do Provérbio, Porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se enquanto os ímpios desfalecem na desgraça. Então veja, porque o justo peca, cai, a queda do homem, o pecado de Adão e Eva é conhecido como a queda do homem. Porque o justo peca 7 vezes, mas ergue-se enquanto os ímpios desfalecem na desgraça. Então Pedro pergunta a Jesus até 7 vezes, ou seja, para dizer, olha, o homem justo ele erra 7 vezes ao dia, podemos dizer assim. E seria 7 vezes que eu deveria perdoá-lo? E Jesus vai dizer, versículo 22, Jesus respondeu, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui, meus irmãos, Jesus não está fazendo um cálculo numérico. Jesus está aqui fazendo um exagero. Jesus está exagerando nessa multiplicação até 70 vezes 7. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está dizendo, perdoa o teu irmão
quanto for necessário e quantas vezes for necessário. E aí ele continua, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. E aqui ele vai dizer, quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Esse que devia uma enorme fortuna ao rei é exatamente eu e você, que no pecado original, pelo pecado original, somos devedores de Deus. Nós devemos a Deus uma fortuna impagável. Nós não poderíamos fazer nada. Jesus vai dizer, o que poderia o homem dar em resgate de sua vida? Nada, absolutamente nada poderíamos dar em resgate de nossa vida. E isso é comprovado pelo próprio Deus, que vai dizer que, por meio de São João, Deus amou de tal maneira o mundo que entregou o seu único filho, seu primogênito, seu único filho, para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, quando Jesus vai dizer que existia um servo, né, um certo homem, que devia uma grande fortuna, uma enorme fortuna. Esse servo que devia a Deus uma enorme fortuna somos nós. Sou eu e é você. E Jesus vem no alto da cruz e paga essa fortuna por nós. Jesus quita a nossa dívida que pesava sobre nós e que era motivo da nossa condenação. E ele faz isso por amor. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, porque eu tenho o poder de dar a minha vida e de tomá-la de volta. Ele disse inúmeras vezes, pré-anunciando a sua paixão, ele diz, eu serei entregue na mão dos homens, torturado, ferido, machucado, morto, mas ressuscitarei ao terceiro dia. Ou seja, ele voluntariamente entrega-se ao Pai em resgate por cada um de nós. Ou seja, aquela dívida que era impagável da minha parte e da sua parte, ele pagou por nós com o seu sangue derramado na cruz. Mas continua o ensinamento de Jesus para nós a respeito do perdão. Como o empregado não tivesse com o que pagar, nós não teríamos jamais com o que pagar. O que pode o homem dar em resgate à sua vida? Nada. Nós não poderíamos pagar de forma alguma. Então, o patrão mandou que fosse vendido como escravo. Então, São João vai dizer na sua primeira carta que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Lógico que ele não está falando de alguém que caia involuntariamente por uma fraqueza, né? Vamos dizer assim, por uma falta de vigilância, por algum motivo, mas não faz isso deliberadamente. Ou seja, aquele que peca deliberadamente, que faz aquilo que o salmista diz, veste o pecado como se fosse uma capa ou uma roupa ou uma vestimenta, este sim é escravo do pecado. E por isso ele diz, né? Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. Então, ele manda vender tudo. E mesmo assim, meus amados irmãos, não pagaria a dívida não seria paga. Mas aquele homem fez o que nós fazemos, fez o que nós fizemos e fazemos e faremos no futuro. Aquele empregado, porém, caiu aos pés do patrão, ou seja, humilhou-se. Aquele que se humilhar será exaltado. O apóstolo Santiago, parafraseando o livro das Crônicas, vai dizer: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. São João Batista vai dizer que eu diminua para que ele cresça. E por isso Jesus disse que dentre os homens nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Por quê? Porque João reconhecia a sua miséria diante do Messias.
Por isso ele declara: eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Por quê? Porque eu sou pecador. Mas ele não. Ele existia antes de mim. E eu que batizo vocês com água para o arrependimento dos pecados, ele é superior a mim, porque vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E aqui não temos como pagar essa dívida de maneira nenhuma. O ato que nós devemos fazer é nos ajoelharmos, nos humilharmos diante do Senhor. E diante disso, dizer para Ele, dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Como pagarei? Com amor. Amor só se paga com amor. E aqui, meus irmãos, quando eu digo amor se paga com amor, não estou dizendo que se nós declararmos amores a Deus, nós iremos agora comprar a salvação. Não, a salvação está exatamente em obedecer às palavras de Jesus. É por isso que Jesus diz que todo aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então não existe alguém que proclame, que declare, que faça declarações e provas de amor a Deus sem lhe obedecer os mandamentos. Isso seria uma baita de uma contradição sem tamanho. E aí ele diz: caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Ou seja, amor se paga com amor. Quem ama, guarda os mandamentos do Senhor. Quem ama, observa os seus preceitos. E diante disso, diante da nossa humilhação, diante da nossa entrega a Deus, como fez aquele publicano ao subir para o templo para orar juntamente com aquele fariseu, o fariseu gritava: Senhor, eu te louvo e te agradeço porque eu não sou como o resto dos homens. E aí começou a contar, se vangloriar: eu pago dízimo, eu jejuo 2 vezes, 3 vezes por semana, eu dou oferta, eu faço isso, eu faço aquilo outro. E o pobre pecador, que é exemplo para mim e para você, vai dizer: Senhor, tem piedade de mim, que sou pecador, pois eu nem me atrevo a levantar os olhos para ti. Tem compaixão, tem misericórdia, tem piedade de mim. E assim, meus amados irmãos, deve ser a nossa vida, deve ser a nossa história, humilharmos na presença do Senhor para que Ele nos exalte. E aí continua dizendo: diante disso, o patrão teve compaixão. O Senhor tem compaixão de nós. O Senhor deseja ardentemente derramar dentro do nosso coração aquilo que é o mais profundo do seu coração, que é o amor, a compaixão, a misericórdia, o amor. Por isso Jesus vai dizer assim: olha, se um filho de vocês pede pão, vocês dariam uma serpente? Se pede um peixe, vocês dariam, ou melhor, se pede um pão, vocês dariam um escorpião? Se pede um peixe, vocês dariam uma serpente? Aí Jesus vai dizer: lógico que não. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o Pai do céu vos dará o Espírito Santo. Ou seja, o amor. São Paulo vai dizer que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, que é o Espírito Santo. Não um espírito de timidez, mas um espírito de... como é que eu posso dizer? A palavra me some aqui, meu Senhor me ajuda. Não um espírito de timidez, mas um espírito de coragem, um espírito de desassombro. Então, o Senhor vai dizer, Ele tem compaixão de nós, Ele se compadece de nós e derrama o seu amor, o seu espírito dentro do nosso coração. E aí, solta o empregado, Ele nos liberta, Ele nos solta, Ele nos tira da escravidão do pecado, Ele nos tira da escravidão dos vícios, Ele nos tira das armadilhas que Satanás preparou para nós. Ele quebra o muro de inimizade, Ele nos arranca do reino das trevas e nos introduz no seu reino de luz. Ele abre as portas do reino para nós, ou melhor, Ele é a porta pela qual a ovelha entra.
e sai e encontra pastagem, encontra alimento, alimento sólido, alimento que sacia, alimento que sustenta. Ou melhor, nós não encontramos alimento passando por ele. Ele mesmo é o nosso alimento. Por isso ele disse lá em São João capítulo 6, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Mas eis que eu vos dou o verdadeiro pão do céu. E o verdadeiro pão do céu é a minha carne. O verdadeiro pão do céu é o meu corpo. E ele diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu e o Pai viremos a ele e faremos morada. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu permaneço nele e ele em mim. Assim diz Jesus. Meus amados irmãos, aqui começou a chover agora, mas eu vou continuar, acredito que não vai dar para atrapalhar. E aquele servo, ao sair dali, depois de receber o perdão, ele deveria sair com o mesmo sentimento que Deus manifestou para com ele. Um sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão para com todos que se aproximassem diante dele. E aí veja o que acontece. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que ele devia apenas 100 moedas. Veja, ele devia uma fortuna, uma enorme fortuna. Mas ele encontra, depois de ser perdoado, alguém que devia apenas 100 moedas. Ele agarrou aquela pessoa, encheu de beijo, perdoou? Não. Ele agarrou aquela pessoa, aquele companheiro, e começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves. Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, fazendo o que ele fez, caindo aos seus pés, suplicava, dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, ou seja, ele não foi misericordioso como ele recebeu misericórdia. Ele não teve compaixão daquele homem como Deus teve compaixão dele. Simplesmente ele ignora toda a manifestação da misericórdia, do amor, da compaixão que foi derramada sobre a vida dele. Ele completamente ignora. E cheio de orgulho, de vaidade, de prepotência, de soberba, de perversidade, ele simplesmente saiu e mandou jogar aquele companheiro na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então veja, aqui, meus irmãos, nós podemos ver uma figura da igreja, a igreja triunfante. A igreja triunfante, a igreja que está na glória, ela também fará esse papel. Não o papel de acusador, não o papel de, podemos dizer, um promotor, né? Não o papel daquele que vem apontar o erro, mas um papel daquele que vai dizer, olha, ele não trata os seus companheiros como foi tratado por ti. Então, o Senhor precisa tratar com ele. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos ver, vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Então veja, ele não teve compaixão, mesmo recebendo de Deus a compaixão. E aqui, meus amados irmãos, Jesus conclui para nos ensinar verdadeiramente o que ele queria nos ensinar com essa parábola. Ele vai dizer, o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim, veja, diz Jesus, é assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além
do Jordão. Então, Jesus aqui, no capítulo 18 de São Mateus, ele vem nos ensinar sobre a necessidade de perdoar sempre. E ele vai dizer que o perdão é uma porta aberta para o céu. E a falta de perdão, a falta de compaixão é motivo de condenação. Jesus já havia falado isso em São Mateus capítulo 6. Estamos aqui no capítulo 18. No capítulo 18, Jesus vem nos ensinar essa parábola de alguém que foi perdoado e que deveria fazer a mesma coisa, perdoar. Mas não teve compaixão. Como recebeu compaixão, não teve compaixão. E aí levou aquela pessoa à prisão. Só que Jesus ensina que se tu fores perdoado, perdoa também. Se tu recebestes compaixão, misericórdia, benevolência, dai também isso ao outro. De graça recebestes de Jesus, de graça deveis dar. Só que, se nós não damos perdão, mesmo recebendo o nosso perdão, nós não damos, o Senhor também não nos perdoará no último dia. Mesmo que Ele tenha perdoado as nossas dívidas, nossas culpas, chegando o dia do grande juízo, Ele não terá compaixão de nós se nós não tivermos compaixão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, infeliz será daquele que vive no mundo sem compaixão, porque o seu juízo também será sem compaixão, sem misericórdia. Só que lá no capítulo 6, Jesus deixou muito claro, ensinando o Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E Jesus vai dizer, no finalzinho do Evangelho, ele vai dizer: quem perdoar aos homens as faltas cometidas contra si, contra ele, também o vosso Pai vos perdoará. E quem não perdoar as faltas que foram cometidas contra ele, o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará. É por isso, meus amados irmãos, que existirá sim um juízo final. E esse juízo vai ser por misericórdia. O Senhor vai nos julgar na misericórdia. E a misericórdia, diz o apóstolo São Tiago, transpassa o juízo. É por isso que ele vai dizer: sede misericordiosos. Aqui é São Tiago falando: sede misericordiosos, porque a misericórdia perpassa o juízo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir ao Senhor a graça da misericórdia, a graça da compaixão, porque somente assim nós seremos também perdoados. O pecado de quem vocês perdoar serão perdoados, os pecados de quem vocês retiverem serão retidos. Então, se nós formos e nós desejamos ser misericordiosos, o nosso Pai Celeste também será misericordioso conosco. A sua palavra nos promete isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Senhor, dai-me a graça do perdão. Dai-me a graça de perdoar quem precisa ser perdoado. 7 vezes, como diz São Pedro, o justo peca 7 vezes. Então, a tolerância para o perdão é essas 7 vezes, Senhor. O Senhor vai dizer: eis que eu te digo, Pedro, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, quanto for necessário. Assim como Deus faz conosco. Diz o Papa Francisco: Deus não se cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir perdão a Deus. Então, sejamos generosos no amor, na misericórdia e no perdão, para que o Senhor também seja generoso para conosco. Não é barganha, não é comprar a salvação, mas é evidenciar, por meio de nós mesmos, a misericórdia que Deus teve por cada um de nós, e assim sermos também misericordiosos uns para com os outros. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.